Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt e vamos continuar nas reações ácido-base e no 2.1.2, onde já te falamos há pedacinho sobre a autoionização da água. Agora vamos continuar na ionização, mas de ácidos e de bases. Vamos perceber aqui alguns conceitos. Os conceitos são aqui se eu consigo, da dissociação, e consiste na separação de íons do soluto iónico por ação de moléculas polares. O que é isto? A dissociação é apenas a separação de um composto iónico em solução aquosa. Nós vamos ter NaOH e escrever. Então, temos o NaOH, ele vai separar em Na e OH-. E o sulfato de cobre, nós temos aqui que saber que o cobre é 2 más e vai-se ficar 2 más e a CO4 2 menos. Isto é apenas uma dissociação. O outro que nós temos é a ionização. E na ionização, o que acontece, deixa aqui limpar, o que acontece é a formação dos íons do soluto a partir das respectivas moléculas polares. Ou seja, nós vamos usar a ionização quando se trata de moléculas e a dissociação é quando se trata de compostos iónicos. O que é que acaba por. Pronto, sei que alguns alunos não sabem diferenciar entre uma molécula e compostos iónicos, então como é que vamos fazer? Geralmente, aqui nós conseguimos sempre reagir com a água. Na ionização, a diferença é que reage com a água e dá origem a H3O+. Esta ionização. Vamos ionizar este aqui, que é o soluto, ele vai se transformar em um íon, CN, e aqui temos o amoníaco, que vai se transformar também em íon, e vamos ter a solução assim, desta maneira. A diferença é que, agora eu vou ter aqui a dissociação, vou escrever NaOH, eu não consigo separar ou fazer reagir este composto com a água. Não vai dar Na+, mais OH-, OH-, acuso, e se eu ponho com a água, eu não tenho como este íon, como é que a água vai receber ou vai perder ou vai dar íons H+. Então, o que acontece é, então, de forma geral, o NaOH, todos os compostos com hidróxido, eles nunca reagem com ionização, ou a sua reação química não vai dar uma ionização, mas sim uma dissociação. Ele não vai reagir com a água desta maneira, ele já vai estar em solução. Isto faz com que ele também, porque ele é um composto iónico, ele vai só dissociar-se nos seus dois compostos iónicos, no positivo e no negativo. Sempre que eu não tenho OH, eu então vou ter uma ionização. Eles vão reagir com a água e quando reage com a água é uma ionização. Espero que tenha sido claro, se calhar é um pouco repetitivo, mas é isto. Dissociação é só separação dos íons, e ionização é a reação com a água. E só acontece dissociação quando eu tenho íons ou os hidróxidos. E quando nós estamos a falar aqui de reações ácido-base, vamos ter muitas vezes é o hidróxido e aparece como dissociação. Vamos vendo ao longo dos exercícios, penso que vai ficando mais claro. Vamos ver aqui outro conceito. É na ionização ou também dissociação, dependendo se for aqui, nós vamos ter, continuar atrás, nós vamos ter aqui, por exemplo, HCl vai ser uma ionização e o NaOH vai ser uma dissociação. E, por acaso, aqui
eles reagem também a 100%. Já vamos ver o que é isso. HCl é um ácido forte e a base também é o NaOH é uma base forte. Aqui a ionização em água é mais extensa, é praticamente completa. Nós vamos representar essa ionização ou dissociação vai ser desta maneira, vai ser o número de moles que são ionizadas sobre o número de moles iniciais. Pode ser visto em percentagem e quando nós dizemos que é praticamente completo ou se dissermos que é um ácido forte, o ácido forte significa que o alfa é 100%. Okay? Dissocia-se, neste caso, ioniza-se completamente. Aqui a base, ela dissocia-se também a 100% e é uma base forte. Okay? Então, ficamos com este conceito também que é de fração de ionização ou percentagem de ionização. Aqui na percentagem de ionização, a diferença é que tem os vezes 100. Pronto. E a fração é número de moles que foram ionizadas sobre o número de moles que foi dissolvidas ou o número de moles iniciais. Também, quanto maior for esta percentagem de ionização, mais forte é o ácido. Deixa eu ver se acho que tenho aqui um resumo final. Já vamos aos exercícios. Limpar. Ok, antes tem aqui um exemplo. Se eu adicionar 10 moles no início e se 10 moles forem ionizadas, aqui até elas vão estar separadas, quase que é mais uma dissociação, ioniza-se completamente, a fração é 10 ionizadas sobre 10 iniciais e temos 1, se fosse em percentagem. Teríamos então aqui os 100%. Se em 10 moléculas iniciais, se 6 forem ionizadas, vamos ter em percentagem 60%. Se 10 moléculas iniciais 0 forem ionizadas, não houve ionização, é 0%. Ok. Quanto maior a fração de ionização, mais forte é o ácido. Okay. Deixa eu ver aqui. Temos aqui então um resumo. A dissociação é a separação dos íons do soluto e ionização é a formação de íons do soluto que nós adicionamos na água. A fração de ionização é a relação entre o número de moles de moléculas ionizadas e o número de moles de moléculas dissolvidas. De acordo com aquela fórmula, vamos resolver um exercício. Vamos passar aqui à ficha número 1 de 2.1. Onde é que eu tenho aqui? Aqui. Então, a ficha é esta. Nós estamos a falar aqui da ionização dos ácidos e bases. O vídeo anterior é sobre a autoionização da água. E nesta ficha vamos resolver os últimos exercícios. Vou resolver o 17 e o 18. E 17 diz assim: o ácido acético, CH3COH, a solução aquosa, é um componente do vinagre. Numa solução de 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 mols por decímetro cúbico em CH3COH, com uma percentagem de ionização de 4,1%, qual será a concentração de íons H3 ou mais? Aqui eu preciso, sempre que eu tenho esta ionização, tenho que fazer uma tabela. Vamos ter CH3COH em solução aquosa, vamos pôr a reagir com a água líquida. A reação não é a 100%, significa que ainda, aqui, quando é 100%, podemos representar só com uma setinha. Então ele ainda está em equilíbrio, não dissolveu tudo, ainda temos reagentes. E vamos ter aqui CH3COH- em solução aquosa, mais H3O+.
Dúvidas que costumam perguntar: como é que eu sei que este é que vai, o que é que vai acontecer? Isto, se aquilo é um ácido, aparece aqui um nome, se é um ácido, ele vai ter que dar o hidrogênio e ficar CO-, ok? CH3COO-. E no final tem que haver o CH3OH. Esta solução tem concentrações, aqui, concentração, então na tabela vou pôr concentração inicial. Concentração inicial é 1,0 vezes 10 elevado a menos 2. Estes valores estão em moles por decímetro cúbico, por as unidades. A variação de concentração, aqui a água não vou contar a concentração. No início tem a 0, os produtos. Variação de concentração 6x, chegou mais x e nos outros produtos mais x. Qual é a concentração em equilíbrio? Aqui é 1,0 vezes 10 elevado a menos 2, menos x. E o que é que esta percentagem, 4,1, vai ser? 4,1 é exatamente este valor que saiu daqui, que é o x. 4,1. Vamos ver aqui o alfa. É número de moles ionizadas sobre o número de moles inicial. Eu tenho em percentagem, vou pôr aqui vezes 100. Eu quero saber qual é o número de moles ionizadas. O N ionizado é, substituir por em cima, o N inicial vezes o alfa a dividir por 100. Ou seja, isto vai nos dar, eu posso fazer também aqui, tenho número de moles, mas como os volumes são os mesmos, eu vou substituir por concentração na fórmula, para já ficarmos com o resultado. Aqui, concentração inicial. Então, fica com concentração ionizadas, ou devia ser de moles. Concentração inicial é 1,0 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 4,1 vezes 100, a dividir por 100. Este valor vai ser o número de moles que foram ionizadas e vai-me dar é o X, não é? O que saiu. Então tenho 1,0 ESP menos 2 vezes 4,1 a dividir por 100. E o valor, o X, equivale a... Aqui não tenho muito espaço, deixar assim, fica, isto é menos 4,1, posso pôr aqui, 4,1 vezes 10 elevado a menos 4. Como eu já calculei em concentração, vou deixar aqui em concentração, aqui vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico. E significa que o valor que saiu é o valor que chegou aqui deste lado e a concentração de H3, CH3O menos, é vezes 10 elevado a menos 4,1 vezes 10 elevado a menos 4, e H3O mais também é 4,1 vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico, e é este o valor da concentração de H3O mais em solução. Mais à frente vamos aprender a calcular o pH e responder já qual é o pH de uma solução com esta concentração e com esta percentagem de ionização. Okay? É importante fazer a tabela, sempre que nós temos aqui uma percentagem de ionização, para perceber o que é que saiu e o que é que chega ao outro lado. A ionização é o que sai, é também o que chega do outro lado, quando tudo reage de 1 para 1, uma mol para uma mol para uma mol. Vamos ao exercício 18. Aqui neste exercício
tenho um ácido H, é um ácido genérico, a equação química seria assim, ele vai reagir com a água, estado líquido, a ionização é a 75%, então eu vou ter A- mais H3 ou mais. Okay? Todos os ácidos vão dar H3 ou mais, tenho aqui o H, temos aqui o H. Neste exercício não é necessário fazer a tabela porque eles estão a pedir determine o número de moléculas por ionizar num volume de 1,10 elevado a menos 3. Eu tenho aqui a concentração inicial e 75% foi ionizado. Também é interessante vermos que não existe nenhum ácido que ionize a 75%. Ou eles são uma ionização muito baixa, até cerca de 10, 8, ou então é ionização a 100%. Por isso acaba por termos aqui um geral para podermos usar um de 75%. Então vamos lá, aqui se fosse 75%, a concentração inicial é 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico e está ionizado a 75%. Saiu que o menos 75%. Qual é o número de mols por ionizar? Então, por ionizar são 25%. Vou calcular o número de mols que está por ionizar neste volume. Vamos ver. Então, número de mols iniciais é a concentração vezes o volume. Eu tenho 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1,0 decímetros cúbicos. O número de mols é o mesmo valor, em mol, aqui mol inicial, e eu vou agora calcular qual é o número de mols que ficou por dissolver ou por ionizar. Vou usar, sei que são 25%, vou tirar 25% daqui, então o N por ionizar é 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 25% e dá aqui 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Eles ainda estão a perguntar qual é o número de moléculas. Então, através da relação do número de Avogadro, o número de moléculas é o número de mols vezes a constante de Avogadro e vai dar vezes 6,022 ESP 23 e nós temos número de moléculas por ionizar que são 25%. Vou arredondar isto para os 3 algarismos significativos, vou deixar aqui com 2. Os resultados vêm, os dados vêm com 2 algarismos, vou deixar com 2, 10 elevado a 21 moléculas de HA que não ionizaram. Ok, pronto. Vamos, tentem fazer mais alguns exercícios. Se tiverem dúvidas, ponham nos comentários, contactem-me através do site. Bem, espero que tenham aprendido mais alguma coisa. Obrigado.